Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aí sempre na informação, notícias, opinião e análise tática sobre o nosso Flamengo. Então, amigos rubro-negros, deixar o convite já no nosso início aqui. Deixe seu like, cara, não se esqueça de deixar sua curtida, que é muito importante para o nosso canal, e também a sua inscrição. Tá passando aqui pela primeira vez? Seja sempre muito bem-vindo e aperta o botão vermelho aí, perca 2, 3 segundos, no máximo, né? Inscreva-se no canal, fechado? Vamos falar o seguinte, vamos falar sobre esse Michael, né? O Michael talvez saindo do Flamengo e tal, aí começa a surgir alguns nomes, tal, entre esses nomes é o do Ferreirinha, nome este, né, que acabou passando pelo jornalista Bruno Andrade, ele que é do All Sports, acaba falando que o Flamengo vai monitorando, né, alguns desses jogadores. Sim, o Flamengo, assim como vários clubes do mundo, vai monitorando vários jogadores, isso é extremamente normal, mas é interessante a gente falar sobre o Ferreirinha, então a gente vai fazer hoje uma espécie de raio-x, cara. Michael e Ferreirinha, vamos entender os números deles. É claro que o contexto ele é absolutamente diferente dos dois, por causa do Flamengo e por causa do Grêmio, né? Eles brigaram, né, em opostos, né? Foi completamente polarizado a briga deles no Campeonato Brasileiro. Mas é interessante porque são jogadores muito parecidos. A gente vai entender alguns desses números, então deixar o convite para você acompanhar o nosso vídeo por inteiro. Sobre o Michael, sim, a proposta sobre o Michael, ela envolve, né, cerca de 9 milhões, 8 milhões e meio de euros. Lembrando que o Flamengo ele tem 80% do passe do atleta, tá? Então qualquer desses valores, galera, na hora de fizer a cotação, lembre que é 80%. Tá? O Flamengo tem direito a 80% desses números, desses valores, perdão. O empresário do Michael foi trazendo as propostas, já trouxe em junho do ano passado, trouxe mais uma vez do futebol árabe. O jogador, segundo algumas pessoas mais próximas, aceitou, vê que é uma oportunidade bacana para fazer uma independência financeira. Então, de fato, é possível, muito provável, que o Michael seja vendido e o Flamengo assim perca esse jogador do lado. Naturalmente, por consequência, o Flamengo deve enxergar é óbvio, a necessidade de contratar um jogador com essas características, que a gente vai ver mais ou menos quais são aqui e tal, e aí vai no Ferreirinha, né? E é como fortalecendo, reforçando o Bruno Andrade, do All Sports, que traz que o Flamengo vai monitorando esse jogador. Então vamos lá, a comparação ela é possível, ela é palpável, são jogadores muito semelhantes, inclusive no lado positivo e também no lado negativo. Lado negativo, abre parênteses, tomada de decisão. Na minha opinião, os dois erram bastante a tomada de decisão. Quando não estão bonitos, eles erram a tomada de decisão. Mas vamos lá, começar a nossa comparação aqui. Gols, absolutamente, né? O Michael fez um excelente ano pelo Flamengo, Campeonato Brasileiro, lembrando que é Campeonato Brasileiro, tá? 14 gols, o Michael, o Ferreirinha, 3. Frequência de gols, então, né? 157 minutos, e aí o do Ferreirinha é 713. Gols por jogo é 0.4, Ferreirinha 0.1. Finalizações por jogo, 2 do Michael. Finalizações do Ferreirinha 2.8. A gente vai entender que o jogo ofensivamente passa mais pelo Ferreirinha no contexto do Grêmio, que é um contexto, né, que a gente sabe que é briga pelo rebaixamento, vai passando mais por ele do que o do Flamengo passando pelo Michael. A gente vai perceber alguns números traduzem bem isso. Chute certo por jogo 0.8. E o Ferreirinha é muito parecido, 0.9. Grandes chances perdidas. Aí o Michael perdendo 8 e o Ferreirinha perdendo uma oportunidade. Vamos lá, assistências. Michael 4, Ferreirinha 6. Toques por jogo 37.6, Ferreirinha 54.1, que acaba, né, comprovando o que a gente falou anteriormente, passa mais. O jogo do Grêmio passava mais. O jogo que o Grêmio brigava pelo rebaixamento passava mais pelo Ferreirinha do que o jogo do Flamengo brigando pelo título passava pelo Michael. Grandes chances criadas, 9 do Michael, 5 do Ferreirinha. Passes decisivos por jogo, 1.1 do Michael, 1.4 do Ferreirinha. Eficácia por jogo, importante, 75%. O do Ferreirinha é 84%, então o Ferreirinha sendo um pouquinho mais eficaz. Passes no próprio campo ali, né, no campo 81, isso é irrelevante. 86% do Ferreirinha. Vamos pegar a questão da porcentagem, né? Porque ela acaba traduzindo melhor do que o número absoluto. Porque o número absoluto tem aquilo, né? Um brigando pelo título, outro pelo rebaixamento. A gente sabe que pode ter uma grande diferença. Apesar de que nesse exemplo a diferença é pouca, fica mais pela porcentagem mesmo. Bolas longas, é um número, né, que pouco passa por eles. É 43% para o Michael, 63% para o Ferreirinha. Lançamentos certeiros também tampouco, 27% para o Michael, 60% para o Ferreirinha. Cruzamentos precisos, esse sim é importante. Ambos, lembrando que ambos trabalham pelo lado esquerdo, né? Apesar de até já jogaram pelo lado direito, tanto o Michael no Flamengo, tanto o Ferreirinha no Grêmio, mas o forte deles é trabalhar ambos, né, com a perna invertida, então ambos trabalhando aqui no lado esquerdo. Cruzamentos precisos, Michael, 17%.
e do Ferreirinha 21%. Questão de defesa também é importante, obviamente, os dois trabalhando ali pelo lado esquerdo, tem as incumbências defensivas e tal. Michael, 0,6 de interceptações por jogo, o Ferreirinha também 0,6, e desarmes por jogo 0,9 do Michael e 1,1 praticamente, né, uma igualdade. Esse critério ele é muito importante para os dois, pela forma dos dois jogarem, que é aquela forma mais individual, que é aquela forma do 1 contra 1, que é aquela maneira de você tentar buscar, tendo a igualdade, ele tenta superar o adversário naquele corredor pelo lado esquerdo. Então esses números são muito importantes dos dois. Então vendo aqui Michael e Ferreirinha continuando o nosso raio-x. Dribles bem-sucedidos. Michael, 2.2 equivale a 55%. Ferreirinha, 3 equivale a 52%. Disputa de bola vencida, 45% para o Michael, foi 4.2. O Ferreirinha, 51%, 6.4. Duelos no chão ganhos, 47%. Ferreirinha, 52%. Duelos aéreos ganhos, a gente vai passar assim, né? Protocolar, mas pouco importa. 24% para o Michael, 35% para o Ferreirinha. E perda de posse de bola, que também é muito importante e era algo, inclusive, quando o Michael estava naquela fase ruim dele, que implicava direto com o Flamengo, porque ele tomava a decisão errada, ele perdia a bola, gerava uma transição defensiva, gerava um contra-ataque. Então esses jogadores até, por isso que tem que errar pouco, porque senão gera a transição. No período que o time está entrando dentro da área, que os companheiros estão ocupando os espaços ofensivos, que está todo mundo, né, pensando na fase ofensiva, eles perdem, inicia aquela transição defensiva, a bola pode estar descoberta, acaba sofrendo. O Flamengo sofria em alguns momentos quando o Michael perdia essa bola, né, naquela fase braba dele. Perda de posse da bola, Michael 13 e do Ferreirinha 13.5. Então assim, acabam comprovando os números, apesar de contextos muito diferentes, né, o Flamengo no topo de cima e o Grêmio lá na rabeira, no à toa que caiu, que muito semelhante. O rendimento deles, né? A influência deles no jogo, por mais que um tenha mais influência do que o outro e tal. O que acabou sendo um grande, né? Um disparate, digamos assim, incomparável, o número de gols do Michael, que fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, e o número de gols do Ferreirinha. Até mesmo isso traduz porque o Grêmio caiu, né? Talvez se o Ferreirinha tivesse feito o mesmo número de gols do Michael, certamente o Grêmio não teria caído. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de produtividade, de porcentagem, né, de erro, de acerto, enfim, de aproveitamento de um contra um, é muito parecido e eles têm características muito parecidas. O Michael tem 25 anos, vai fazer 26 em março, e o Ferreira, né, o Ferreirinha, ele tem 24 anos. Até isso eles se parecem, né? Ah, eles jogam de uma maneira, parece que são muito jovens, que nada. Já são dois barbados aí que estão no futebol e acabaram despertando um pouco mais tarde, né? Beleza, galera? Então falamos aí um pouquinho sobre Ferreirinha e sobre Michael. Não tô falando que o Flamengo tem a proposta com o Michael, tá? Segundo a informação do Bruno Andrade, o Flamengo estaria monitorando o Ferreirinha, tá? Monitorando o Ferreirinha, tá certo? Então valeu, galera. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um abração. Tchau, tchau.